Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Audiência pública. Olá, muito boa noite. São 7 horas mais 2 minutos. Falamos ao vivo direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, que recebe nesta noite a audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura referente ao terceiro quadrimestre de 2015. A apresentação do balanço das contas públicas está sob responsabilidade do secretário municipal da Fazenda, José Luiz Rovedilho. Lembrando que o prefeito de Araçatuba, Cido Sério, está presente nesta audiência pública e também poderá comentar o demonstrativo contábil, assim como responder perguntas dos vereadores e também do público presente. A audiência pública de finanças é uma exigência da Lei Complementar Federal 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. A TV Câmara de Araçatuba, por meio do sistema NET de TV a cabo, e também a TV, ou melhor, o site oficial do Poder Legislativo, que é o www.câmaraaracatuba.com.br, estão transmitindo esta audiência pública. Pontualmente 7 horas e 3 minutos, e o presidente da Câmara, vereador Cido Saraiva, fará sua saudação e dará sequência aos trabalhos desta noite. Boa noite, públicos que se encontram aqui, presente. Boa noite, prefeito Cido Sério, Rovedilho, também que se encontra aqui, Ederson da Silva, secretário, Paço Municipal, professor Carlos Gilberto Nova, também que se encontra aqui presente, o Wilson Juliotti, também se encontra aqui presente, secretário da Saúde, Tadami Kawata, secretário municipal, José Rovedilho, Luiz Rovedilho, que já foi mencionado. Estamos iniciando a primeira audiência pública do exercício 2016, exigida pela Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Assim dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalentes nas casas legislativas, estaduais e municipais. Nesta audiência pública, o Poder Executivo Municipal fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. Informo a todos que, nos termos da Resolução número 1722 de 2009, que dispõe sobre a responsabilização de audiências públicas, no Poder Legislativo será seguida a seguinte ordem nesta audiência. O Executivo fará sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, os participantes desta audiência pública poderão
fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Os participantes terão o tempo de até 2 minutos para fazer suas perguntas e o executivo o tempo de até 3 minutos para responder após o autor das perguntas. Poderá se manifestar exclusivamente sobre o assunto respondido pelo tempo de até 2 minutos. E o autor da resposta terá o mesmo tempo para tréplica. A presidência determinou a divulgação no rádio e na publicação de jornal do comunicado, convidando a população para participar desta audiência pública. Com a palavra, o senhor Prefeito Municipal Cido Sério. Senhor Presidente Cido Saraiva, senhor Secretário José Luiz Ovedilho, demais secretários, companheiras aqui presentes. É uma alegria estar mais uma vez aqui, presidente. Eu quero inicialmente passar para o nosso secretário da Fazenda para que ele possa fazer a exposição dos números e, em seguida, eu farei alguns demonstrativos rapidamente nessa nossa audiência. Muito obrigado. Boa noite, ilustríssimo senhor Cido Saraiva, presidente da Casa. Boa noite, prefeito municipal, Maricido Sério da Silva. Boa noite, secretários. Boa noite, companheiros aqui presentes. E boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui hoje fazendo uma audiência pública para demonstrar o terceiro quadrimestre de 2015. Nós estaremos inicialmente mostrando a evolução da receita no último quadrimestre, né, nesse terceiro quadrimestre, bem como um comparativo de 2014 e 2015. Nós fizemos algumas observações de umas receitas mais importantes e depois um conjunto de receitas assim de pequeno porte. Começamos com o ISS-QN, que em 2014 arrecadou 42,9 milhões de reais, em 2015 44,8, mostrando um crescimento de 4,42. O IPTU arrecadou em 2014 41,3 e em 2015 45,9, indicando um crescimento de 11,134. O parcelamento de tributos municipal arrecadou em 2014 14 milhões, em 2015 21 milhões de reais, indicando um crescimento de 49%. Aqui nós tivemos um refis em dezembro, que indicou esse crescimento aqui significativo. O FPM teve uma arrecadação de 45,3 milhões em 2014, em 46,8 em 2015, um crescimento de 3,311%. ICMS 2014, 85,9, em 2015, 90,5, deu um crescimento de 5,3. Só um parênteses aqui, que quando a gente fala crescimento menor que 6, 7, 8, até 10%, nós tivemos, ou seja, uma arrecadação igual ou inferior à do ano passado, uma vez que a inflação lá na casa de 7%, mais ou menos, de 6% a 7%. IPVA 28,3 e 30 milhões em 2015. ITBI 7,6 milhões, 8,4 em 2015, um crescimento de 10%. Imposto de renda, na verdade, é uma receita, é uma retenção de 10,8 milhões em 2014, 9,7 em 2015, uma redução de 10 pontos percentuais. O Dentra teve uma arrecadação de 2,1 milhões de reais em 2014, 1,8 milhões de reais em 2015, um decréscimo aí de 15,2 pontos percentuais. Taxa de bombeiro, um recurso fonte 1 mais recurso vinculado, em 2014, 1,7 milhões de reais, em 2015, 1,8 milhões de reais, um crescimento de 5 pontos percentuais. Um conjunto de outras receitas próprias, 9,9 milhões contra 9,6 milhões, um decréscimo de 3 pontos percentuais.
A receita própria aqui do município, ela montou 290 milhões em 2014 e 310 milhões,7 em 2015, indicando um crescimento de 7 pontos percentuais. Ou seja, nós arrecadamos a mesma coisa do que o ano imediatamente anterior. Algumas receitas vinculadas, transferências do SUS, 13,3 em 2014, 18,4 em 2015, 38 pontos percentuais de crescimento. Outras transferências da saúde, 18,9 em 2014, 18,7 em 2015, praticamente idêntica. O Fundeb, que é o repasse de um percentual da receita, tendo como base o per capita aluno no município de Araçatuba, arrecadou em 2014 53,4 milhões, em 2015 56,6 milhões de reais, crescimento de 5,9 pontos. O QESE, 7,6 milhões de reais em 2014, 8,9 milhões em 2015, 17 pontos percentuais de crescimento. Transporte de aluno, 3,5 contra 4,3 em 2015, 21 pontos percentuais. A merenda, 1,6 em 2014 e 1,9 em 2015, 15 pontos percentuais. Outras receitas da educação, 1,6 em 2014 e 1,1 em 2015. 29 pontos percentuais negativo. Receitas da ação social, 4,2 milhões contra 4,8 em 2015, 13 pontos percentuais. Outras receitas ou receitas diversas vinculadas, 7,6 milhões e 3 milhões em 2015, um decréscimo de 60%. Total da receita vinculada, 112 milhões, 4 em 2014, 118 milhões em 2015. O total da receita da Prefeitura Municipal de Araçatuba montou 402,4 milhões em 2014 e 428,8 em 2015, 6,5% de crescimento. Agora nós vamos fazer um resumo da agência reguladora, que arrecadou em 2014 5,5 milhões, e em 2015 6,0 milhões de reais, indicando um crescimento de 9 pontos percentuais. A Fundação Educacional de Araçatuba, 3,5 milhões em 2014 e em 2015 3,6 milhões de reais, 3,22 de crescimento. Aí aqui tem o fundo de reserva, que a gente só aponta aqui para fazer o fechamento do total do município de Araçatuba, que indicou Prefeitura, Agência Reguladora, Fundação Educacional e o Fundo da Câmara, 411,5 milhões em 2014 e 438,5 em 2015. Nós fizemos agora uns demonstrativos das despesas aqui por funções. Nós estamos tomando como base aqui o relatório que nós publicamos no jornal, é o relatório de gestão fiscal. A despesa com o Legislativo em 2014 montou 18,2 milhões, em 2015, 19,7, um crescimento de 8,34. Jurídico, 3,5 para 3,2, um decréscimo de 8 pontos percentuais. A administração, 41,5 contra 45, 8,5. Segurança e mobilidade, 18,2 para 16,8 em 2015, 7 pontos percentuais negativo. Assistência social, 20,6 contra 21,8 em 2015, 5,9. Saúde, 114 milhões em 2014, com 112 milhões em 2015, 2 pontos percentuais negativo. Trabalho, praticamente não teve muita movimentação no nosso município. Deixar claro aqui que é um relatório que ele serve para todos os municípios, para toda a federação, e para a União e para os estados. Então, a gente tem que seguir como base os parâmetros ali estabelecidos. Na educação, 116 milhões e 119,8 em 2015. Na cultura, 6 milhões contra 5,7 em 2015. Urbanismo, 44,3 contra 37,6. Gestão ambiental, 4,7 contra 5,8 em 2015. Agricultura, 2,9 contra 2,6
Indústria, 1,9, conta 1,8 em 2015, mais ou menos idêntico. Comércio e serviços, 1,4 em 2014 e 1,3 em 2015. Energia, 3 milhões, 2015, 5,8. Desporto e lazer, 5 milhões e 4,8 em 2015. Encargos especiais, 33,9 em 2014, 40 milhões em 2015. Indicando a despesa total por classificação de função em 442 milhões em 2014, 444 milhões em 2015. Aqui eu abri um parênteses aqui só para explicar, caso existisse a necessidade, de uma prospecção que nós fizemos em agosto de 24/8, quando eu vim na Câmara, que a gente precisava de 128 milhões para fechar o orçamento. Nós conseguimos 119 milhões no próximo quadro, aí vocês podem ver. E nós tivemos um déficit de arrecadação para fechar o orçamento de 8 milhões de reais em 2015. Isso para a fonte 1, recurso próprio. E, no caso de receitas vinculadas, nós tivemos um déficit de arrecadação de 28,7 milhões de reais. Comparando receita própria com as efetivas arrecadadas, nós tivemos um déficit aí de receita vinculada aqui de 36 milhões de reais. Aí eu faço um demonstrativo de saldo bancário, comparando a evolução do saldo bancário da Prefeitura Municipal de Araçatuba, que em 2015 nós fechamos em 37,2 milhões em 31 de dezembro. Aí eu indico aqui o gasto com pessoal, aqui que nós fechamos o ano em 45,98. Aqui eu faço uma observação que o Refis ajudou com que nós baixássemos o percentual, que indicaria, caso não existisse, nós fecharíamos perto de 47,30, mais ou menos. A nossa dívida consolidada, ela monta em 31 de dezembro 244 milhões. A aplicação da educação, nós fechamos o ano em 26,92 pontos percentuais, para um limite mínimo aí de 25 pontos percentuais, ou seja, nós aplicamos 1,92 acima desse limite mínimo. E no magistério, que a gente tem que aplicar no mínimo 60 pontos percentuais, 60%, nós aplicamos 77,23%, dando uma equivalência monetária de 43,7 milhões de reais. Nós fechamos a saúde com uma obrigação de aplicar 15%. Nós fechamos com aplicação efetiva de 23,54%, fazendo uma equivalência monetária, ou seja, o gasto de 73,7 milhões de reais. Senhor prefeito, as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão nos assistindo, senhor presidente, eu fiz assim, um resumo sintetizado das informações numéricas e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento, caso exista a necessidade. Também registro a presença do nosso vereador Rivael Papinha. Jorge Ros também se encontra aqui. Rosas, secretário do município. Marta Dourado, secretária também da assistência social. Nosso companheiro e amigo Valdivino Bittencourt. Cadê nosso Vino? Não vai crescer mais não, pode sentar. Secretário da Administração Municipal. Prefeito, com a palavra. Boa noite para todas, boa noite para todos. Como vocês puderam ver na apresentação do secretário de Finanças, foi, na verdade, um ano bastante difícil, um período de crescimento vegetativo ou negativo, na maior parte dos casos, mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer uma grade de pequenos investimentos que eu gostaria de demonstrar para todos e para todas. Nós contratamos o recapeamento da rua Cristiano Olsen, a partir da Chile até a Luiz Pereira Barreto, que
É uma rua muito importante, de uma densidade veicular muito grande e que há muitos anos não tinha um cuidado. É um CBUQ de excelente qualidade, dá para perceber. Também o próximo. Também a Rua Cucy de Almeida. A Rua Cucy de Almeida, como a Cristiano, nós estamos fazendo, doutor Ederson, a totalidade, né? Na verdade, nós já tínhamos feito até a Rua Chile, é isso? E no caso da Cristiano, nós estamos parando na Luiz Pereira Barreto. No caso da Cucy de Almeida, nós estamos fazendo ela integralmente. Então, nós vamos a partir da Rua Chile até a Rua São Paulo. O recapeamento já estava ali em torno na Bandeirantes, ou aproximadamente ali por perto da Bandeirantes. Também recapeamos, ou estamos em processo de a Silvio Russo, a Abramo Gon. Abramo Gon é uma rua interessante, que ela estava muito ruim, aquela rua que liga ali os bairros 600 Casas, Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é um trecho que ficou judiado há muitos anos. Aquela já fizemos a recuperação integral, não é, doutor Sandro Ederson? Uma parte. Também está para finalizar. A Florianópolis, a Rua Mauá, a Rua Ramos de Azevedo. O total de investimento é R$ 1.412.616, recursos do governo federal e da Prefeitura Municipal de Araçatuba. O próximo, por favor. Também nós fizemos uma parceria sobre a campanha de câncer bucal com o pessoal da Unesp, o consultório odontológico bucal da Unesp. Ele atendeu e fez a textura de prevenção. O secretário de saúde, isso ali não atende fácil, né? Atendeu as pessoas ali, a questão de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Nós também, o ano passado, foi esse ano que nós reinauguramos? O ano passado? O ano passado, final do ano passado, né? Nós inauguramos o conjunto aquático Ringo, Norival Aparecido Ferreira Ruiz, e retomamos as atividades lá no conjunto aquático, né? Crianças, adolescentes, são hidroginásticas, enfim, uma série de atividades nas piscinas totalmente renovadas. Nós tivemos o curso de capacitação, Centro de Referência e Especialização de Assistência Social, CREAS, promoveu no último quadrimestre um treinamento com os agentes comunitários de saúde, né? No intuito de que esses profissionais possam identificar violência contra pessoas idosas e contra pessoas com deficiência, né? É um cuidado que a gente tem tomado de maneira geral no mundo, de maneira particular na nossa cidade, para tentar inibir e acabar com esse tipo de violência que, pasmem, é comum, né? Também fizemos a campanha do Outubro Rosa, que também foi a maior secretário da história, né? Mais de 2.700 exames agendados, quase 3.800 coletas, ou mais de 3.800 coletas, né? Também tivemos, aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, os programas de capacitação. Mais de 1.300 jovens passaram por vários programas de capacitação, uma parceria do nosso governo com o CIEE. E numa parceria que essa recente com o Hospital Sírio-Libanês, né? A Prefeitura de Araçatuba iniciou o curso de pós-graduação Lato Sensu em preceptoria, né? A ideia é a gente, se Deus quiser, e a gente resolver todos os problemas que estão aparecendo pela frente, nós vamos iniciar, se Deus quiser, ainda esse ano, o curso de medicina. Deus nos ouça, né? De verdade, na nossa cidade não há nenhum problema, um problema com
com a educacional da Bahia, numa região da Bahia, mas, enfim, como é o mesmo edital, né, parou-se todo o processo, então serão formados 50 médicos em preceptoria de residência médica e 10 outros profissionais da área de saúde para preceptoria no SUS, como dentistas, farmacêuticos e enfermeiros, a maioria deles ligados aqui à Secretaria de Saúde do município, cujo secretário, Wilson Giuliotti, está aqui presente conosco. Nós sancionamos a lei do Plano Municipal de Educação, as nossas metas são muito auspiciosas, nós ganhamos o prêmio, acho que a cidade sabe, nós ganhamos o prêmio por cumprir a meta de erradicação do analfabetismo, mas eu sou presidente, tem que corrigir um dado ali, que em vez de 75, o nosso dado é de 66%, tá certo? Então, o Fernando, quem compilou os dados, no intuito de, na pressa, acho que ele só somou, são 11 escolas infantis e 30 fundamental, que nós temos com período integral, que atende em tempo integral, né, das 64, 65 agora que nós estaremos atuando. Então, é menos que os 75% que está anotado. Por favor, quem estiver anotando, faça a correção, é 66%. É um número alto, é um número digno de se comemorar. Eu pedi, pessoalmente, chamei Marcos para ir atrás, porque eu falei, olha, se for 75, nós tínhamos que estar soltando o rojão. 66 já é muito bom, mas 75 a gente tinha que estar batendo muito tambor, porque nós, com 66, já estamos à frente penso que da maioria dos municípios do Brasil, mas se fosse 75, nós estaríamos aí dentro de uma meta absolutamente inigualável na educação. A educação em tempo integral é uma luta grandiosa no mundo, particularmente no Brasil. Nós regularizamos, começamos no processo de regularização fundiária e estamos fazendo um trabalho interessante, mas nós colocamos aqui a questão do condomínio Rio Tietê, porque ele gerou uma grande polêmica, várias pessoas, o doutor Ezio, o doutor Fares, o próprio presidente Cid Saraiva, outros vereadores, enfim, eu particularmente, tivemos várias vezes na SES, São Paulo, para resolver essa questão da regularização, e nós tivemos a honra e a alegria de entregar, não foi isso, doutor Ederson, nesse dia, a titularidade, né, para esse conjunto de moradores daquele condomínio, né, que é ali à beira do Rio Tietê. Nós também tivemos, aí na área da saúde, 350 mil para aprimorar os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, e se adquiriu cadeira, mesa, carro, é isso, secretário? Está sendo adquirido ainda, então está sendo, né, para os nossos... Prefeito. Só, por favor, Ederson, Wilson, por favor, façam parte conosco. Carlos Bittencourt, Marta, por favor. De repente o prefeito tem alguma pergunta? Tadame, por favor, Tadame. Ex-vereador e sempre vereador dessa casa. Sempre presidente, né? Diz que... presidente. Estou aprendendo um pouco com ele. Quem falta? Tem mais alguns? Algum secretário, por favor, doutor Fares. Por favor, Fares. E eu não consigo, a minha acuidade visual daqui dessa região, ela não é apropriada. Então, eu não ser indelicado com ninguém. Foi bom chamar a dona Marta, porque não está aqui, eu não vi, pelo menos, mas nós também tivemos a inauguração da sede própria da Secretaria de Assistência Social, que foi, além de uma festa bonita, um espaço que foi conquistado muito bonito, né, não sei como é que ele entraria, mas não estou vendo aqui entre os né? Tem outros trabalhos que não foram registrados, porque a ideia, o pessoal está muito preocupado para eu não ficar falando muito, ficar muito de pé. O Fernando pôs pouca coisa aqui, né? Mas o estádio,
o doutor Tadami e a sua equipe, né? Tem várias pequenas coisas que, mesmo em tempos de dificuldade, né, mesmo num ano muito difícil, nós procuramos fazer. Além de falar, eu queria convidar a população da nossa cidade, em particular os moradores da Zona Leste, secretário, é isso? No próximo sábado vai estar todo mundo que quiser ajudar, que puder, então nós estamos convidando todo mundo da cidade que quiser ser voluntário, mas a nossa equipe que faz isso já desde 2010, é isso que nós fazemos mutirões, desde 2010, né? Para participar, o mutirão vai ser na Zona Leste, o ponto de encontro é na Escola Municipal Ano dos Santos Barros, às 7h30 da manhã. O que é importante destacar é que a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência para a possibilidade de uma epidemia mundial, né, de dengue, mas principalmente de Zika vírus. Tá? Nós já temos ocorrência em vários lugares do mundo, né? As regiões tropicais, o nosso caso, eles são mais propícios a ter o problema. É um problema muito grande e que não é a ação da prefeitura que vai resolver esse problema, infelizmente. Se fosse a ação da prefeitura, eu tinha decidido, na verdade, o vice-prefeito, na minha ausência, enquanto respondia pela prefeitura, tinha decidido o seguinte: nós estamos fazendo um grande mutirão educativo, vamos fazer, esse é o 4º sábado seguido, onde mais de 600 pessoas vão correr uma região da cidade. Depois disso, nós vamos fazer um mutirão interno na prefeitura, é isso, secretário? Já está vendo? Não, por causa da sua audiência não foi, querido. Não, mudou. Por conta da sua audiência, o pessoal achou melhor mudar. Acho que é sexta-feira que vem, mas nós vamos aí a prefeitura vai cuidar de fazer uma varredura em todos os seus equipamentos, né? E depois disso, nós vamos multar aqueles que reincidirem, porque o fato ele é muito grave. A possibilidade da microcefalia, a possibilidade da Guillain-Barré, são questões que, não que a dengue não seja, a gente está aqui atravessando um momento de muita dor com o presidente Prudente, que parece que já registrou 10 óbitos confirmados e 10 não confirmados, é isso? A informação que eu tive há pouco foi essa, mas é uma situação muito grave. E o mosquito, ele vive dentro de casa. Hoje, se a gente não tiver uma educação doméstica para o lar, para cuidar da nossa casa e do nosso quintal, 76% dos criadouros estão dentro das nossas residências. 76% dos criadouros estão dentro. 78% dos criadouros estão dentro das nossas residências, dentro das nossas casas. Dentro da minha, da sua, de quem está nos vendo na televisão ou na internet, está dentro de casa. E aí não tem jeito da prefeitura, do agente comunitário, do agente de zoonose, ele não tem como resolver isso. Nós é que temos que fazer a lição de casa. Nós também envolvemos a nossa rede municipal, não é isso, meu querido Marcos Benedito, a nossa rede municipal para animar os seus pais a fazer o dever de casa, né? A Secretaria do Meio Ambiente, enfim, todo o nosso time está mobilizado para que nós possamos vencer essa dura batalha e livrar a nossa cidade, o nosso estado, o país e o mundo desse caso tão grave de doença, tá ok? Um abraço, muito obrigado, tudo de bom. Dando sequência, alguém aberto para alguém que queira fazer alguma pergunta, sugestão? Tudo tranquilo? Ô Marcos Benedito. Boa noite a todos.
Obrigado. Ei. Boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades presentes. Cumprimentar o prefeito Cido Sério e, em nome dele, cumprimentar todas as demais autoridades presentes. Eu quero aqui, nessa noite, aproveitar esse espaço, primeiro para dizer que o secretário Luiz Carlos Custódio fez questão que nós viéssemos até aqui representá-lo. Infelizmente, ele não pode estar aqui, mas ele pediu para que nós viéssemos representá-lo. Então, a Secretaria Municipal de Educação está se colocando à disposição do prefeito para qualquer tipo de questão que for colocada. Agora, além disso, eu quero manifestar minha solidariedade ao prefeito Cido Sério, pelo momento que ele está passando. Todos nós sabemos que ele foi submetido a uma cirurgia e, graças a Deus, né, de acordo com a palavra do próprio prefeito, graças a Deus, não é algo mais sério, ele está se restabelecendo, mas eu quero repudiar aqui a tentativa de algumas pessoas de adentrarem a privacidade do prefeito. Eu acho que é inaceitável que as pessoas tentem invadir a privacidade do prefeito, como foi feito, expô-lo nas redes sociais, explorar a imagem do prefeito, porque qualquer cidadão tem o direito de ir e vir nesse país aonde quiser. E o prefeito estava passando por um processo de exame onde ele estava em condições de ir ao shopping tomar um café, tomar uma água. Então, eu acho que é inaceitável esse tipo de coisa e acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui estão solidárias ao prefeito e repudiam esse tipo de tentativa de exploração inadequada da imagem do prefeito. Muito obrigado, boa noite. Aberto para alguém que queira fazer alguma pergunta? Então, vou fazer. Pelo relatório aqui apresentado, nós temos um gasto aí percentual com questão de pagamento do pessoal. Nós estamos aí com 45,98%. Vamos falar assim, 46% do índice, né? E nós temos um limite que pode chegar a um limite prudencial de 51%. Eu queria saber como está as tratativas das questões dos reajustes, as posições salariais, que, pelo que a gente está acompanhando, está previsto para o mês que vem, março, que é maio para a data base, e as informações que chegou até nós que seria antecipado para o mês de março. Eu gostaria de saber como que está as tratativas, as questões do reajuste salariais dos funcionários públicos do nosso município. Eu só queria fazer uma observação aqui, um minuto só. Fazer uma observação, pegar o percentual, 45,98, na minha exposição eu fiz uma observação que esse percentual devia fechar alguma coisa perto de 47,29. O que ajudou a derrubar ele foi o refis, né, que a gente teve que, em função de circunstância, abrir mão de multas e juros para a gente ter uma condição de fazer o fechamento. Tá? Então, a gente estaria mais ou menos perto do limite de alerta, mais ou menos. Eu só vou falar tecnicamente. Juntamente com o percentual, a gente tem sempre que observar a disponibilidade financeira. O vereador que pergunta, ele sabe que eu estou falando, que quando faz a compensação, a montagem da receita corrente líquida, existem inúmeras receitas que vão de base de cálculo que efetivamente não serve. Diversas vezes eu já falei isso aqui, né? Então, o meu problema não é o percentual somente. Meu problema é o financeiro. Se você olhar no outro relatório que eu fiz ali, nós fechamos com disponibilidade financeira de recurso próprio na ordem de 7 milhões de reais, ou seja, uma folha. Tá? O que se priorizou no ano passado foi salário de pessoal. Nós sacrificamos ações governamentais para não prejudicar funcionário. Tá? Então, nós fizemos todo o esforço para manter salário de funcionário em dia. Então, o que nós fechamos mais ou menos, e só não fechamos porque nós fizemos o pagamento no 5º dia, que foi no dia 5 de janeiro, para a gente ter um fôlego de recurso financeiro para suprir também essa necessidade. Então, esse percentual, quando a gente demonstra ele indica uma coisa que financeiramente é diferente.
Tá? Então, o nosso problema, ele é um percentual que nos dá um fôlego, mas financeiramente é uma dificuldade que nós temos. Na verdade, secretário, se o senhor me permite, nós fechamos com um percentual alto. Né? Sem o refis, nós bateremos em mais de 47%. Né? Não é isso? Nos aproximando do 48%. É quando a gente tem, na virada do ano, a correção do salário mínimo e toda a implicação que isso tem sobre a folha de salários da prefeitura. Então, ele foi... a decorrência disso, né, já que o ano passado ele foi atípico, ele comprova a nossa tese de dificuldade, ele mostra que a nossa arrecadação realmente foi ruim, porque nós não trabalhamos no ano passado com reajuste dos trabalhadores, é isso, secretário de administração? E, mesmo assim, o nosso custo se aproximou de um limite perigoso. Nós estamos iniciando agora, esse ano, e no final do ano passado, quando nós fizemos as negociações, nós definimos de retomar as conversas para antecipar para o mês de março, exatamente para que a gente possa fugir das implicações da legislação eleitoral que não nos permitirá, a partir de maio, fazer movimentações na folha de pagamento. É só essa, mas penso que no menor espaço de tempo e de possibilidade orçamentária, nós vamos retomar o nosso debate com os trabalhadores da prefeitura, que nós somos muito gratos a eles, porque têm desenvolvido, na sua grande maioria, um excelente trabalho para a nossa cidade. A gente faz a pergunta, a gente compõe o relatório, claro que algumas questões é normal vir aqui a gente repetir as perguntas e até por relembrar e trazer, neste momento, principalmente que é a prestação, principalmente alguns funcionários nos procuram, e a gente, mais do que aproveitar a oportunidade que o secretário está aqui, para a gente poder esclarecer novamente, as quantas vezes for necessário, a gente poder esclarecer, principalmente para os funcionários, que é a vida da prefeitura, quem toca a prefeitura, nós estamos aqui passageiro. Acho que quem realmente tem mérito, claro que tem as ações políticas, mas vocês que fazem as coisas acontecerem, e a gente quer, sim, quanto mais que nunca, olhar com muita atenção, com carinho, por toda a categoria. E eu gostaria... Tem mais alguém para perguntar? Não? Não? Então, aí eu vou perguntar de novo. Nós temos aqui já, principalmente a partir do ano passado, principalmente para os funcionários, a questão de uma preocupação que foi a lei agora, que a questão não é a gratificação, da complementação que está sendo estudada aí, ou se criou uma comissão para se viabilizar um fundo, principalmente para esses funcionários que estão já, alguns já estão no período de aposentar, uns estão chegando próximo de aposentar e com muita preocupação, por quê? Para que como vai ficar a complementação desses funcionários? E desde o ano passado, ano retrasado, foi debatido aqui na casa, tem uma comissão, o sindicato oportunista, né, agora aparece com um ofício aí assinado pelo secretário de governo. Não sei se é a administração que vai cuidar disso, ou se é o sindicato, porque um ofício foi encaminhado aqui para casa, assinado pelo secretário de governo, administração, desculpa, para o sindicato tomar conta. Só quero saber se é o executivo que está tomando conta dessas tratativas ou se é o sindicato. Eu vou responder, vereador, é o seguinte, do que eu me lembro, eu fiquei uns dias fora, eu estou porque me socorrendo aqui da memória dos outros. No final da negociação, o ano passado, ficou acertado que nós comporíamos uma comissão com todos os representantes interessados. Então, ficou decidido que seria 2 da prefeitura, 2 da Câmara e 2 indicados pelo sindicato. Os 2 indicados pelo sindicato, a diretoria indicaria, e por isso eu penso que tem o ofício do secretário, e o outro, o sindicato, vai chamar uma assembleia e os
associados do sindicato vão eleger o representante dessa comissão. Eu só não sei, nós comunicamos o sindicato para que procedesse a assembleia, foi isso, secretário de administração? Eu pedi permissão, presidente, para que ele possa... Só para esclarecer, na reunião que nós havia feito anteriormente, ficou estabelecido que seria dessa forma. Depois, numa assembleia que houve do sindicato, nós encaminhamos um ofício dizendo a ele que, ao presidente do sindicato, que nós aguardaríamos a indicação do nome do sindicato. Depois, agora mais recentemente, eles entregaram para a gente o nome dos representantes dos servidores do sindicato e acompanhou também o nome dos indicados pela Câmara Municipal. Então, nós recebemos do sindicato os dois nomes da Câmara e os indicados pelo sindicato. E nós completamos com os dois indicados pela Prefeitura e criamos essa comissão que foi publicada. Foi esse o encaminhamento. Lembra os nomes? Do sindicato? É o Mauro, Mauro José. Não é. Não me lembro. Do sindicato não lembro. Dos dois servidores aqui é acho que o Toninho, me parece, e o Edson, me parece esses dois. E nós indicamos o Sandoval e o Galgo. Eu posso complementar, presidente? Então, a nossa ideia, nós já tínhamos várias vezes, eu e o secretário da Fazenda, nós já nos debruçamos sobre esse tema, já pedimos estudos, é isso, secretário, para eu ir falando certinho? Né? E a ideia é que a comissão possa iniciar rapidamente os seus trabalhos para que a gente consiga discutir uma fórmula que permita a gente criar um programa, eu vou chamar de programa, porque eu não sei se a ideia lá é um plano complementar, qual que é a ideia que a comissão, para eu não me miscuir no que a comissão vai fazer de tal maneira, que eu sou a favor de complementar, mas eu não sei o que a comissão está pensando, né? Para que possa apresentar para a Prefeitura, para que nós possamos apresentar para a Câmara Municipal. A ideia é a gente fazer um... Pode? Por favor, secretário. Sua memória deve estar mais fresca que a minha. Concomitantemente à formação dessa comissão, nós estamos, por determinação do senhor, nós temos já pré-contratado o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para fazer um estudo atuarial, tá? Que esse estudo atuarial, em cima da legislação vigente, ela vai sinalizar para o nosso caminho. Né? Então, a gente já está fazendo isso, nós estamos coletando informações junto ao nosso pessoal, nós precisamos de algumas informações complementares que não dependem só da memória da Prefeitura para fazer esse cálculo atuarial, e ele vai indicar, junto com a comissão, o caminho que nós trilharemos. É sempre bom lembrar... Posso, presidente? É sempre bom lembrar que nós sofremos uma ação judicial questionando o programa de complementação próprio da Prefeitura. É muito bom frisar que a nossa Prefeitura conseguiu fazer algo quase que inédito. O secretário Bittencourt, ajudado aqui pelo secretário Rovedil, levantaram todos os dados, nós apresentamos ao Tribunal de Justiça, o Bittencourt foi lá com o advogado, falou, mostrou para as pessoas, porque a ideia primeira, e alguns municípios sofreram um revés muito grande, é assim, todo mundo vai receber R$10.000 de complementação. O Bittencourt foi lá e mostrou, não, tem gente que recebe R$50, tem gente que recebe R$500, só alguns poucos é que recebe 5, 10 mil de complementação. Né? E isso fez com que o tribunal modificasse a decisão, fez uma modulação que nos permitiu aposentar várias pessoas. Eu gosto de contar porque é raro, porque para nós, do ponto de vista orçamentário, era melhor... Né? Era melhor que acabasse logo por conta mas do volume. Não, nós fizemos um esforço no sentido de defender
os trabalhadores da prefeitura que estavam ali no período pré-aposentadoria. Isso também foi ruim para nós, porque muita gente correu para se aposentar. Então, quem tinha tempo correu para se aposentar, para não perder o direito à complementação. Né? Mas eu quero parabenizar aí o Rovedilho, a sua equipe, a equipe da Fazenda, que fizeram um trabalho hercúleo, né, de montar os dados, de mostrar que não era nada escabroso, porque quando se toma a decisão, se toma geralmente pelo maragento, né? Lá, pelo mais que está lá em cima, aí toma a decisão por aquele. Bom, só que se mostrou que lá embaixo tinha várias pessoas que, né, recebiam 50, 100, 500, R$ 1.000 de complementação, que me parece uma coisa bastante razoável, né? Então, acho que é sempre bom, né? Às vezes muitos funcionários não sabem, né? Às vezes funcionários que se aposentaram não sabem que isso foi feito, né, com essa preocupação, né? Por isso, a pergunta é muito interessante. Penso que, tanto do ponto de vista de a gente avançar, vereador Papinha, nos debates, de se criar um mecanismo que garanta que... Porque o que nós temos hoje? Nós temos um conjunto de funcionários que ganha mais de R$ 5.000, que, se ele se aposentar, o salário dele vai diminuir, porque o teto da Previdência é 4.900, não é? 5.100 agora. Então, ele teria que R$ 6.000, ele vai... Né? E nós não estamos falando de nada absurdo, já que o teto da Previdência é 5.100. Como você tem sempre uma dificuldade de fazer o 85/95, você sempre se aposenta com pequeno desconto do fator previdenciário. Então, aí você se aposenta com 60%, 70%, né? 75% no máximo é o que as pessoas conseguem do valor da Previdência. Ou seja, a pessoa que ganha 6.000, ela vai ganhar lá R$ 3.600. Né? E se não tiver nenhum plano que a acolha, na verdade, ela se aposenta e tem que continuar trabalhando, senão o padrão de vida dela cai. E essa é uma grande preocupação que nós temos. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga, nesses próximos 10 meses, realizar, né, essa tarefa tão importante de construir, né, uma saída. Presidente, posso? Na sequência? Pois não, vereador? Fica à vontade. Então, vamos lá. Não sei se o secretário desconhece, mas a Casa tem uma comissão que vem tratando esse assunto já há um certo tempo. E nós fizemos algumas reuniões com o prefeito. E foi surpresa para nós, foi que o sindicato está tomando frente, pelo menos foi o que apareceu aqui. Não sei se o seu secretário tem ciência. Eu participei da reunião na gabinete do prefeito. E ano passado foi uma das colocações que nós teríamos que aprovar LDO, PPA, algumas condições, lembro que foi estabelecido que eu estava presente na reunião. E, de repente, foi surpresa para a Casa, principalmente para a comissão, receber um documento do sindicato, que a gente entende que a responsabilidade é da Secretaria de Governo, lá, ou de administração, cuidar. Agora, não, fiquei surpreso de que o sindicato está tomando essa tratativa e, aparentemente, não sei se é usando se não é oportunista do caso, ou se o secretário está ciente também dessa situação e, de certa forma, contribuindo para que isso possa acontecer. Mas eu peço que nós abrimos um debate muito bom aqui na Casa, em relação a esse tema, com vários profissionais de várias secretarias. Nós entendemos que é possível a gente abrir um debate que mexe com a vida de todos os funcionários, da gente ter essa comissão na Casa que trata sobre esse assunto no qual eu faço parte, da gente abrir um debate amplo com todos os segmentos. Essa sugestão já falei para o próprio prefeito no gabinete. Concordamos com essa comissão de 2 representantes de cada, do Legislativo, do Executivo e do Sindicato, mas não sei se porque na proposta que foi feita lá, o sindicato mandou um papel aqui parecendo que ele que tinha viabilizado a LDO, viabilizado o PPA, não viam a cara deles um dia aqui para poder se manifestar em favor de aprovação desses temas, que era uma das condições que o Executivo colocou. Sem aprovação da LDO, sem aprovação do PPA, ficaria difícil dar continuidade nessas tratativas sobre a questão do fundo e de outras questões da administração. E nós atuamos diretamente muito sobre esses temas, e, de repente, foi surpresa para nós aparecer um documento assinado pelo secretário de administração,
acompanhado pelo sindicato, dando a entender que quem está cuidando dessas questões é o próprio sindicato. Vereador Rivel Papinha, eu vou falar o que eu entendi. Eu fiquei alguns dias fora, então pode ser que tenha acontecido alguma coisa nesses dias e eu perdi, me perdoe até, eu perdi o bonde, entendeu? Mas o que nós fizemos várias conversas, e o senhor, funcionário, nós fizemos, na verdade, eu penso que nós estamos desde 2009 tratando desse tema, né? É claro que quando a gente tinha a história de que ia ter a decisão judicial, mas como ela nunca vinha, a gente sempre ia tratando do tema sem se preocupar grandemente com o fato. Por quê? Porque a prefeitura complementava o salário dos funcionários, né? E, claro, nós ficamos preocupadíssimos quando saiu a decisão judicial, 13 de maio do ano passado, até 13 de maio do ano passado, a modulação, que nos permitiria... Né? E, a partir disso, eu quero ressaltar a sua preocupação, e estivemos várias vezes debatendo, teve uma comissão dessa Câmara, também o presidente Cid Saraiva, o ex-presidente Jaime, juntamente com o senhor. Bom, eu imagino, e estou imaginando, eu vou conversar com o secretário depois, que foi encaminhado ao sindicato o que cabe à parte do sindicato. Então, naquele acordo que nós fizemos no fim do ano com o sindicato, nós propusemos ao sindicato que há dúvida entre os dirigentes sindicais de qual caminho. Como todos nós temos dúvidas. O que nós propusemos? Que eles... Quando nós conversamos, eu, o senhor, outras pessoas, nós não tínhamos lá definido representação sindical. Okay? A gente estava, precisamos criar um grupo específico que vai tratar disso, porque quando todo mundo está tratando, vocês sabem, ninguém está tratando. Todo mundo está cuidando do tema. Significa que ninguém está cuidando, porque todo mundo cuida de tudo. Aí nós precisamos fazer um grupo menor que vá se dedicar a cuidar do tema. E aí nós definimos que seria 2 da Prefeitura, 2 da Câmara, e no final das negociações sindicais, das negociações do ano passado, se definiu que o sindicato indicaria 2 representantes. Os representantes sindicais seriam um representante da diretoria do sindicato, que eles foram eleitos, tem representação legal, e o outro seria escolhido em assembleia dos... eu não sei se definiu que eram associados, aí eu não lembro o que ficou na ata, ou se eram trabalhadores da prefeitura. Servidores, não precisava ser associado do sindicato. Porque tinha um grupo de professores, principalmente, mas de outros servidores, até liderado, elas estiveram aqui por minha amiga Maralice Ribeiro, que eles estão muito preocupados porque é gente que está próximo de adquirir o direito à aposentadoria, e vai acontecer isso com eles. Ele vai receber 60%, 70% da Previdência e o salário dela vai diminuir. Então, que esse grupo teria que ser contemplado de alguma maneira. E a maneira que nós encontramos para contemplar esse grupo foi que, numa assembleia sindical, se candidatasse quantos quisesse, quem tivesse mais força na assembleia indicaria o representante. Eu de verdade, eu não tenho aqui de cabeça quem são todas as pessoas, mas a ideia é no sentido de que nós debatemos nesses últimos períodos com Vossa Excelência e com outros vereadores. Eu penso que o secretário seguiu nessa linha. Eu acho que a nossa comunicação ao sindicato, e talvez a comunicação do sindicato aos servidores aqui, eu não sei, os servidores da Câmara também são vinculados ao CISEMA, não? Não. Então, eu não sei qual foi... Eu não sei qual foi o sindicato intuito. Vem aqui brigar contra o servidor da Câmara, fazer manifesto contra a reposição salarial dos funcionários da Câmara. Só isso que ele faz. Então eu não sei qual foi o intuito do sindicato mandar uma carta aqui para a Câmara, porque se o pessoal daqui fosse participar da Assembleia, teria algum efeito. A ideia é que essa comissão tenha uma condição, eu vou dizer, autônoma, né, para indicar caminhos. Claro que, no final, nós temos que juntar na prefeitura e ver o que a possibilidade legal nos permite, não é? O que o conjunto dos trabalhadores suporta, se tiver que fazer pagamento adicional,
aporte, ok? E o que a prefeitura suporta se tiver que fazer, que se estudar serviço passado, porque tem gente que tem 30 anos de prefeitura, né? Ou seja, ele está muito próximo de aposentar. Vamos dizer que a gente conseguisse criar um programa amanhã. Como é que fica esses 30 anos passados, né? Então, que a gente cria aí um serviço passado, um jeito dessa pessoa estar no programa e recolher de maneira pequena para que o fundo suportasse pagar as aposentadorias que já vão ocorrer logo que ele ficar pronto e aquelas que virão no futuro. Esse é um tema apaixonante e muito importante para todos os trabalhadores. Alguém do público? Ninguém? Vereador Rivael Papinha, mais alguma? Né, Fares? Nós estamos começando aí o ano, né? Um ano que é importante para todos nós, principalmente pensando na comunidade, na população. Falando de orçamento, o que está previsto aí que a gente possa passar para a nossa comunidade e população, em nível de algo de fato, de concreto, que possa estar acontecendo no decorrer desse ano? De fato, que pode acontecer, questão de infraestrutura, de obra e pavimentação, recapeamento e outras questões em nível de obra de infraestrutura no município, o que está por acontecer de imediato e em breves, e como que está essa questão de recurso viabilizando essas condições. Porque é de praxe a gente ligar em algumas secretarias e o próprio secretário passar para nós que tem dificuldade, está sem dinheiro. A gente sabe a dificuldade que está passando. Mas o que a gente pode esperar deste ano? Realmente, nós tivemos um ano passado atípico e esse ano não será típico, né? O fato é que nós enfrentaremos muitas dificuldades, tanto o governo federal quanto o governo estadual e os governos municipais estão readequando os seus orçamentos e cortando despesas e cortando. Quando a gente corta despesas, a primeira questão que mais pesa é geralmente investimento, né? A sua capacidade de investir diminui. Eu pedi por conta de um debate que tive até no WhatsApp outro dia com uma pessoa, eu pedi para fazer um levantamento sobre a cidade, e ele é muito interessante, porque se você pegar a cidade que nós assumimos em 2009, do ponto de vista de infraestrutura, e comparar com hoje, ela é outra cidade. Eu fiz um desafio à pessoa, que eu aproveito para renovar publicamente, que é o seguinte: eu falei, pode pegar qualquer cidade do estado de São Paulo, não me atrevo a dizer qualquer cidade do Brasil, que tenha tido o mesmo número, como é que chama de chuva? A mesma quantidade percentual, milimétrica de chuva que aconteceu em Araçatuba, e traga uma que estragou menos que Araçatuba. Não existe, porque nós fizemos a nossa lição de casa, de infraestrutura, de galeria, nós trabalhamos muito nisso, né? E, claro, faltam coisas para fazer, e nós temos que fazê-lo. Nós tínhamos 14 bairros na terra, asfaltamos 10, ótimo, isso é bacana, para os 10 que foram asfaltados. Os 4 que ainda estão na terra, o pessoal quer matar a gente, acho que a gente não deu atenção a eles, e que a gente tem que dar. Nós estamos procurando, vereador, eu estive com o secretário Ederson e o secretário Bittencourt na segunda-feira, na Presidência da República, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde nós apresentamos uma demanda de galeria e águas pluviais, que os 2 últimos pontos que nós temos sem atenção na cidade. Nós pretendemos daqui uns dias apresentar para todo mundo. Nós só estamos em tratativas com o Ministério para a gente não apresentar algo que não faremos. Então, né, e não para vocês terem uma ideia, uma quantia absolutamente, se considerasse o nosso orçamento e o tamanho da cidade, pequena, porque nós estamos falando em coisa de 6 milhões de reais, e nós finalizaríamos todo o debate de galeria que nós herdamos do passado, as novidades, os novos bairros, que são outras coisas. Nós zeraríamos a demanda, o passivo que nós herdamos, ok? Então, nós estamos no aguardo dessa resposta. Nós fizemos uma boa apresentação e um bom debate, claro,
que ele só é bom de verdade a hora que a pessoa falar, o recurso está liberado, começa a fazer, tá certo? Né? Aí que ele tem. E nós também estamos nos preparando, claro, para, tão logo, eu sei que a cidade, nesse período de chuva, aparecem alguns buracos, alguns transtornos. Nós temos 2 ou 3 bairros onde nós temos uma demanda grande, né, por conta ou de asfalto que foi feito ruim, e aí algumas pessoas pensam que é a prefeitura, por exemplo. Novos empreendimentos, não é a prefeitura que faz a base, ok? Mas a responsabilidade é da prefeitura e é do prefeito, eu não estou aqui fugindo da minha responsabilidade, ok? Eu só estou dizendo como é que funciona. Então, nós estamos nos preparando para, se Deus quiser e Deus quer, nós vamos zerar essa demanda. E quando a gente fala zerar, significa que não vai ter nenhum, não vai ter, porque acontece um acidente, estoura um cano, estoura uma rede de esgoto. Então, se a gente fala zerar, é como educação. Se a gente atingir 90%, significa que nós zeramos. Né? A nossa taxa hoje é muito boa, eu acho que nós estamos na taxa de 76%, secretário, um pouco menos. 60%, 65%, é uma taxa boa. Se você pode comparar com outras cidades, a nossa é melhor, ok? Então, eu garanto ao senhor que nós conseguiremos fazer os investimentos necessários, né, para que a cidade fique ainda mais bonita. Nós estamos, mesmo com chuva, a turma da mobilidade está pintando os locais que foram recuperados, está recuperando alguns lugares importantes, então a gente tem tido essa preocupação. Muito obrigado. Mais alguém do público? Mais uma só, para encerrar. Essa é a última, hein? O debate da sessão de segunda-feira. A ponte, que às vezes tem funcionário que trabalha lá, às vezes o pessoal vai num algum departamento da prefeitura, da secretaria, às vezes acaba, né, passando a cidade debatendo sobre a questão da ponte. A ponte que, não sei, né, eu estava até conversando com algumas pessoas que passaram por lá, e está fazendo um desvio que realmente, hoje eu estava até conversando com algumas pessoas, que é uma questão de até de insegurança. O desvio passa do lado do canavial, né, ali indo para a rua São Paulo. E se eu só estou colocando aqui sugestão, não sou da área, pelo amor de Deus, eu estou aqui palpitando aqui, que não é a minha situação aí de falar. Mas se ali próximo daquela ponte, eu sei que é uma obra, a gente defende a ideia até da administração de fazer algo bem feito, com licitação, que traga segurança. É uma via que passa pessoas ali de Bilac, de Prudente, pessoal que vem de toda aquela região de Clementina, às vezes acaba entrando ali pela Nestlé, e a ponte ali próximo do tiro de guerra, ela caiu. Se era possível, de repente, o pessoal tem falado que vai demorar muito, prefeito, um pouquinho mais para baixo da ponte, o córrego está assim, bem assoreado e bem estreitinho, estreito. Estou falando de sugestão da população que veio aqui falar comigo até hoje. Se poderia fazer uma passagem alternativa ali, se é viável, até por questão de segurança, ou não é viável, a única solução é realmente a gente fazer todo o procedimento, que é, pela informação que a gente sabe, que não é uma coisa tão rápida, que tem que licitar projeto, demanda recurso. Se a solução naquele local é só a conclusão da ponte, ou é possível pensar numa via alternativa ali para poder fazer um desvio e o pessoal trafegar. É muito bem lembrado, vereador. Ainda bem que o senhor perguntou, porque senão eu sairia daqui sem comentar isso, que é muito ruim. Primeiro, é preciso que se responsabilize quem deve se responsabilizar. O Estado fechou a Eliezer, a ponte já estava caída. E essa obra da Eliezer, ela está atrasada há uns 5 anos. Ou seja, se atrasasse ela mais 6 meses, ok? Porque é muito fácil. E eu não fujo. A culpa é do prefeito. Ótimo, a culpa é do prefeito. Tá bom. Agora, o fato é que a ponte rodou antes de interditar a Eliezer. Quando a Eliezer foi interditada, a ponte já tinha... Não foi uma ponte construída por esse governo, pelo nosso mandato. É minha responsabilidade e é responsabilidade do meu mandato. Não fujo a ela. Mas é uma ponte... E olha o que eu vou dizer, graças a Deus que ela ruiu, porque era uma ponte que não tinha segurança.
graças a Deus que ruiu com a chuva, porque se continuasse atravessando caminhões ali, podia ser que caísse uma pessoa lá embaixo, um caminhão com peso, porque ela não tinha, ela não tinha base. Ela foi feito num arranjo, e depois fizeram as marquises e cercaram. Né? Então, Deus é Pai. Graças a Deus, a chuva mostrou a situação, interditou-se quando mostrou a situação, e depois a própria chuva arrastou o restante da ponte. Mas é importante que se diga, porque é fácil. Às vezes a pessoa vai lá, mobiliza a população para vir aqui, para brigar com o prefeito, mas aí não fala o que aconteceu. A outra questão é que veio uma pessoa da região, e eu entendo, a pessoa está nervosa, ou tem negócio, ou tem o sítio lá, e é razoável. Mas eu dou liberdade para acompanhar o trabalho que a minha equipe está fazendo, de projeto, e para acompanhar a licitação. Dou liberdade, porque nós queremos fazer algo que tenha a nossa cara. É igual a gente faz asfalto, porque outro dia o secretário Sandro entrou no debate com uma pessoa que reclamava de asfalto. O Sandro se dispôs a andar com ele em todos os lugares que nós asfaltamos em 2009. E ele apontar para a gente, fora quando o Daia o Assamar passou por lá, ele apontar para nós nesses lugares que nós fizemos, porque nós garantimos o que nós fizemos. O fato é que a ponte caiu e nós temos que refazê-la. Bom, nós podemos fazer uma ponte qualquer ali? Não podemos. E a ideia que se tem que se licitar. Vamos dizer, se for fazer uma ponte simples ou uma ponte mais complexa, tem que licitar. A prefeitura não tem como fazer. Ou seja, nós queremos fazer algo que seja melhor para aquela região e que vá atender aquela região, secretário, por 30, 40 anos, sem problema. Né? Agora, também, eu posso fazer uma obra Se eu fizer uma obra de 1 ano, eu já saio bem, porque vai cair na mão do próximo. Eu não quero, não faço isso. A nossa regra, a nossa métrica é fazer algo que daqui a alguns anos vão lembrar que nós fizemos e fizemos bem feito. Né? Então, eu agradeço ao senhor até por ter feito a pergunta, porque senão eu não me lembraria desse debate que é tão importante. Acho que a gente tem que responsabilizar quem tem responsabilidade. É claro, o DR tem a sua obrigação, tem os seus prazos, tem lá a licitação, tem que ser cumprido, ótimo. Mas a ponte da Ana Metala já estava caída. E, presidente, vereador Papinha, se o senhor me permite, só dizer, o desvio, a minha equipe é que foi lá fazer, nós não precisávamos ir lá fazer o desvio, sinceramente. Peço falar, nós não, o DR que tinha que cuidar, nós fomos lá fazer, porque nós temos compromisso com o cidadão, com a cidadã, com o munícipe de Araçatuba. Nós podíamos esperar tranquilamente, como é uma estrada estadual, nós podíamos não gastar coisa que nós não temos, máquina, combustível, tudo que nós não temos, e ir lá fazer. Não podíamos ficar sentado, deitado em berço esplêndido. Quando ocorreu a manifestação, que saiu até uma notícia, depois de manifestação, imagina, o pessoal já estava terminando o desvio. 2 dias antes, me permite, prefeito, 2 dias antes, quando o DR já tinha dado a notícia, nós entramos em contato com o DR, tentando mudar a data, não foi possível, não quiseram. Nós fomos e estudamos as alternativas, encontramos uma alternativa para o desvio, sem obrigação nenhuma, só para orientar. E a SOSP foi lá, fez a limpeza, fez tudo. Infelizmente, nós estamos num momento muito forte de chuva, né? Mas o DR não se preocupou em desvio, em sinalizar, em falar que tinha. Nós demos uma alternativa. Aquelas pessoas que acham que tem condição de utilizar a alternativa está lá. Não serve para todo tipo de veículo, não dá para todo tipo de veículo passar. Tem alguns caminhões que não conseguem passar. E tem a outra alternativa, que é a estrada que passa pela Color Visão, para as pessoas virem por um trecho, todo o trecho asfaltado. Vai andar mais? Vai andar mais. Não tem como a gente executar obras, que nem no caso da ponte, mesmo no caso do DR. Poderia protelar um pouco o fechamento, né, em função da ponte estar caída, mas a realização de obras, ela traz transtorno.
né? Então, se nós quisermos ter obras, nós temos que passar por alguns transtornos. Infelizmente, a ponte caiu e, como o prefeito falou, ainda bem que foi a chuva que derrubou, porque ela podia cair com um grande caminhão em cima, porque a base depois apareceu, como a chuva tirou a terra, a base estava comprometida. Se vocês forem ver lá, parte da fundação dessa ponte é feito com madeira. Não são brocas de concreto, de aço, é só madeira. A ponte, do jeito que ela está lá, dá para ir observar isso. Presidente, me permita, só para esclarecer também. E aí teve a história de que alguém da nossa equipe disse que era possível fazer a obra. Não é. Né? Não é possível. A pessoa tem a maior boa vontade, eu acho, a pessoa quis ajudar, entendeu? Não, sim, mas o nosso diretor, que disse que era possível fazer uma obra nos moldes do que foi feito em outro lugar, de verdade, foi muito boa vontade, mas foi voluntarismo dele, porque é uma obra que não é como no outro lugar. No outro lugar, a gente estava numa estrada basicamente rural, né? Com características basicamente rural. Então, não dá para a gente fazer uma obra daquele tipo ali na Metala Resec. Não, podíamos fazer para liberar e falar, fizemos algo, mas é ruim, eu não faço, eu prefiro ser crucificado do que fazer algo que eu vou me envergonhar, eu vou deixar de ser prefeito, vou continuar cidadão de Araçatuba, vou continuar morando aqui, a pessoa cai um imóvel e falar, quem fez essa ponte? Foi aquele sido sério. Não, nós vamos fazer direito. Não, prefeito, só para em cima disso daí, da ponte, senhor presidente. Eu tenho a pergunta da saúde, mas eu faço depois pessoalmente para o secretário. Só lembrar para deixar registrado que eu vou mandar a cópia da Mirna. A Mirna pediu um favor, não sei se o secretário falou com o senhor, de saúde lá, que tem um menino que foi liberado lá em São Paulo, tem que trazer para cá e nós não estamos conseguindo trazer. Mas depois o secretário resolve. É o contrato que não dá... É um contrato que não atende, ele não pode fazer, que é ilegal. Você está vendo. Depois eu vou falar da Mirna, que a Mirna é amiga pessoal do prefeito, então depois eu vou até mandar o... Mas depois deixa eu ficar na ponte. Prefeito, eu só gosto assim que nós falamos na sessão segunda-feira, na sessão, e nós defendemos essa tese porque nós conversamos com o senhor, com o Hernandes e com o secretário. Nós defendemos a tese que tem que fazer a licitação, que tem que fazer uma obra que traga pelo menos a segurança devida, e quem está falando não é eu, não é o senhor, técnicos, engenheiros. Vai ficar muito ruim um diretor da Secretaria de Obras ir lá e ficar falando para a população e até para as pessoas que é contra o projeto. Depois a gente quer explicar aqui, aí já vem com a cabeça feita aqui, aí a gente vem ficar ouvindo algumas coisas para ficar fazendo média de ano de eleição. Então, uma responsabilidade tremenda de um diretor que não é boa vontade, não, o senhor é bonzinho, é incompetência mesmo. Não, eu acho que foi voluntarismo. Alguém do público? Ninguém? Só justificar a ausência do vereador, justificando aqui, o vereador Carlinhos Santana, já com compromisso anteriormente marcado, e da Secretaria do Estado de Saúde, Coordenadoria Regional de Saúde também de Araçatuba, Silvio César Santos órfão, também já de compromisso já assumido anteriormente. Mas nós... Informa a todos que na próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de maio de 2016, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado pela presença de cada um.